Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados com os medicamentos dos idosos, ou seja, desde o armazenamento até a forma como organizar a caixinha de medicamentos para eles, né, para ficar mais fácil, o que evitar, tá bom? Então, tudo isso a gente vai comentar na aula de hoje. Então, o objetivo dessa aula de hoje é capacitar cuidadores para administrar medicamentos com segurança, prevenindo erros, interações, como a gente acabou de ver na aula passada, e também as complicações dos medicamentos para os idosos, né? Qual é o erro mais comum na administração de medicamentos em idosos? O idoso geralmente usa vários medicamentos ao mesmo tempo, como a gente acabou de comentar na aula de interações medicamentosas, ou seja, para o idoso é o que a gente chama de polifarmácia. O organismo envelhecido metaboliza os medicamentos de forma diferente, ou seja, tudo é mais lento, tá, pessoal? Tudo é mais lento para o idoso. Então, quanto mais medicamentos o idoso toma, mais lenta vai ser a absorção, tá, pessoal? Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de medicamentos que esses idosos estão administrando. Pequenos erros podem causar grandes complicações para os idosos. Por que o idoso exige mais atenção? Diminuição da função renal, alterações hepáticas, ou seja, do fígado, né? Alteração de massa muscular, ou seja, ele vai perder massa muscular. Se ele vai perder massa muscular, pessoal, lembrando que quando a gente fala de massa muscular, não é só a massa muscular externa, tem a massa muscular interna, principalmente da deglutição. Então, a deglutição, a absorção, então todas as fases da farmacocinética, por exemplo, já vão ser mais lentas para os idosos. Então, imagine um idoso que toma vários medicamentos, até que ocorra toda a parte da absorção, né, do metabolismo, da medicação, vai demorar muito mais, tá? Alterações cognitivas, esquecimento, então o idoso ele vai esquecer do medicamento, ou muitas vezes ele vai tomar medicamento duas vezes achando que não tomou, né? Então o esquecer nem sempre significa só deixar de tomar. Às vezes o esquecer é esquecer o que já tomou e tomar de novo, né? Assim como muitos idosos esquecem que já comeram e querem comer de novo. Então esse esquecimento vai prejudicar também em relação aos cuidados com os medicamentos dos idosos. E a consequência, maior risco de intoxicação e efeitos colaterais dos medicamentos. Hoje em dia, o medicamento é uma das principais formas de tratamento terapêutico. Porém, quanto maior o uso de medicamentos, maior a chance de confundir, esquecer ou administrar em dosagem errada. A administração dos medicamentos, no caso de forma incorreta, pode gerar efeitos adversos leves, moderados ou graves, que é o que a gente acabou de ver na aula de interações medicamentosas. Quem não viu, procura aqui no meu canal a aula de interações medicamentosas, tá na playlist sobre cuidados de medicamentos cuidados dos medicamentos dos idosos, tá? Os medicamentos são receitados pelos médicos em doenças distintas que vão variar de acordo com a doença, idade, peso e os sintomas apresentados. O cuidador jamais poderá alterar a dosagem e a forma de administração, tá, pessoal? Então, jamais pode alterar nem a dosagem e nem a forma de administração que foi prescrita. O cuidador precisa saber também a função dos medicamentos que estão sendo administrados ao seu paciente para que não aconteça nenhuma troca de remédios ou dosagem errada. Alguns medicamentos interagem com outros, podendo então anular ou potencializar o seu efeito, que é o que a gente já comentou então na aula da interação medicamentosa. Explique ao paciente qual medicamento você vai, né, você está oferecendo a ele. Nunca ofereça comprimidos, cápsulas ou outros medicamentos que devem ser engolidos quando o paciente estiver deitado, tá? Então, um erro muito comum, pessoal, que a gente observa são quando cuidadores colocam o idoso deitadinho para tomar medicação. Gente, o risco do idoso se afogar com o medicamento é muito alto, tá, pessoal? Ele já não tem as mesmas forças da musculatura da deglutição, tanto que uma das principais alterações da idade é a disfagia, é justamente essa diminuição de força das musculaturas da deglutição e também da fala, né? Então, por isso que também é importante
consultar um fonoaudiólogo. O fono também é um profissional extremamente importante nesse cuidado com os medicamentos dos idosos, né? No caso, em relação à deglutição. É, mantenha a cabeceira elevada, use travesseiros e almofadas grandes para que não ocorra esse afogamento. Então, nunca deve ser dado medicamento para o paciente tomar deitado, gente, por favor. O risco de se afogar é muito grande. Lembrando que o idoso, quando ele se afoga, ele pode logo broncoaspirar, né? E broncoaspiração é uma emergência, tá? Nem sempre ele vai resistir e, infelizmente, pode até ir a óbito. Então, tomem muito cuidado com isso. Sempre ergam a cama do paciente. Se o paciente se ele não utilizar a cama hospitalar, coloquem as almofadas e travesseiros para que ele fique pelo menos, pessoal, em 45 graus, tá? Pelo menos em 45 graus, para que não haja o risco de se afogar. Utilize água para administração do medicamento para não ocorrer corte de efeito terapêutico. Então, isso também eu já comentei na aula passada, né, sobre as interações medicamentosas, que muitos idosos têm o costume de tomar medicamento com leite, mas não é indicado, tá, pessoal? Como eu comentei. Alguns medicamentos, o próprio médico vai falar: olha, esse medicamento o senhor, a senhora pode tomar com leite, não tem problema. Mas são pouquíssimos medicamentos que os médicos liberam para que seja absorvido junto com leite, tá? Então, a maioria dos medicamentos não pode ser utilizado com leite, somente com água, para não diminuir o princípio ativo da medicação. Tá? Então, o mesmo cuidado que a gente tem, que eu comentei com vocês na aula lá sobre conservação do medicamento, no caso, manter na embalagem, né, e não retirar para colocar na caixinha das datas, segunda, terça, quarta, né? Então, recorta na própria embalagem o medicamento para guardar na caixinha, tá? Também, em uma das aulas eu comento isso com vocês. Mas, além disso, também tem todo o cuidado com a administração por via oral. Então, sempre com água, tá, pessoal? Mas professor, meu paciente ele não consegue mais engolir. Bom, então aí eu já vou gravar uma próxima aula para vocês, falando algumas orientações que a gente sempre vai estar passando para vocês na parte da enfermagem, de como tornar mais paposo esse medicamento, né? Porque tem determinadas fases da vida do idoso que ele já não vai conseguir engolir comidas sólidas, e o medicamento ele é sólido também. Então, é muito comum que o idoso se afogue. Se o idoso começar a se afogar com a medicação, então é importante, novamente, chamar a fonoaudióloga, porque daí não é só com a medicação que esse idoso vai começar a se afogar. Então, isso já mostra que ele já está com disfagia. Então, é importante já chamar a fonoaudióloga. E, além de chamar a fonoaudióloga, começar a ter esses cuidados com a administração do medicamento por via oral, misturando com água, né, mas fazendo, de certa forma, uma composição mais pastosa, no caso, diluindo na seringa, que eu já, na próxima aula, eu vou explicar para vocês como fazer isso, tá bom? Mas sempre com água, pessoal, muito importante. Em relação ao armazenamento dos medicamentos, mantenha os medicamentos nas embalagens originais, longe do sol, em local seco e arejado e fora do alcance de crianças. Crianças, não só crianças, crianças e idosos também, né? Porque os idosos, se eles olharem o medicamento, eles vão achar que eles não tomaram ainda, né? E vão acabar tomando 2, 3 vezes no dia. Armazene-os em uma caixa com tampa, longe de acesso de crianças, animais e idosos com nível de consciência alterado. E aqui, pessoal, tem os 9 certos, que sempre são itens importantes a serem conferidos na parte da enfermagem, né, antes da administração da medicação. Então, antes de administrar a medicação, devem ser conferidos esses 9 certos da parte da enfermagem, que são paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa, registro certo, forma certa, validade certa e orientação certa. Então, pessoal, administrar um medicamento para um idoso requer esses cuidados, né? Ou seja, os 9 certos da parte da enfermagem. Então, sempre verifique se está o nome correto do paciente, da medicação, a dose. Para cuidadores que atendem home care, né, que passam o dia com o idoso, procurem colocar tabelinhas, né, sobre horários dos medicamentos, os medicamentos que ele deve tomar no dia, os medicamentos que ele deve tomar à tarde, os medicamentos que ele deve tomar à noite. Então, procurem elaborar uma tabelinha de medicamentos, né, conforme o horário, para que vocês também tenham um controle dos medicamentos dos idosos.
é importante que quando tem mais de um cuidador, né, que vocês sempre também estejam se comunicando em relação aos medicamentos que foram administrados e também o horário. Muito, muito, muito importante. Aí nessa hora que eu também vou repetir a dica que eu dou sempre para as turmas de cuidador, é o seguinte, tenham, pessoal, cada cuidador tenha o seu caderninho de anotação, tá bom? O que que eu vejo? Que muitos cuidadores, eles têm uma resistência em ter um caderno de anotação, porque acha que não precisa. Ah, eu sei que eu estou fazendo certo, eu sei que eu dei banho certo, eu sei que eu dei medicamento certo, ok, mas é para você ter um controle, porque não é, a questão não é só sobre você saber que fez certo, mas a questão é você ter um controle, né? Até para você mostrar para o filho do idoso tudo que você fez naquele dia. Igual que a gente faz na parte de evolução hospitalar. Só que, claro, adaptada para o cuidador no cuidado domiciliar. Então, é muito importante, tá, pessoal? E até porque vocês, se cada cuidador tiver o seu caderninho com as suas anotações do dia, do seu jeito, tá, pessoal? Não se preocupem. Eu vejo que muitos cuidadores acabam não querendo ter o seu caderno de anotações porque ficam muito presos com o modelo da evolução da enfermagem. Mas não precisa, gente. Quem é cuidador profissional, quem é cuidador que fez curso somente, né, até então só fez o curso de capacitação, não tem o técnico de enfermagem, não precisa escrever evolução no modelo da enfermagem, tá bom? Então, faz do jeitinho de vocês, as anotações do dia, tudo que vocês administraram com o paciente, coloca lá. Administrado medicamento tal, tal hora, né? O dia, tarde, noite, como o paciente reagiu, observa como ele reagiu a essa medicação, tá? Além dos outros procedimentos que vocês fazem com ele durante o dia, né? Então, é muito importante que vocês, cuidadores, tenham, sim, seu próprio caderninho de anotações e mostrem para os filhos dos idosos todos os procedimentos que vocês têm feito e até as alterações de humor do idoso. É importante vocês anotarem. Ah, o idoso recusou medicamento, né? Foi difícil dar medicação para o idoso nesse dia. Ele teve uma resistência, eu tive que fazer isso, isso e isso. Então, ele tomou, mas dessa forma, né? Então, é importante, tá, pessoal? Anotem tudo que vocês puderem no cuidado em relação aos idosos diariamente, tá? Para que vocês tenham esse controle. Lembrando que o controle vai passar muito mais segurança para essas famílias dos idosos que contrataram o trabalho de vocês, tá, pessoal? Muito importante ter o caderninho das anotações. Principais erros comuns em relação aos cuidados com os medicamentos: dar medicamento em horário errado, esmagar comprimido que não pode ser triturado, então nem todos os comprimidos podem ser triturados, misturar medicamentos no mesmo copo, gente, não pode isso. Dar medicamento sem prescrição, de jeito nenhum, não pode fazer isso. Que dirá interromper o tratamento do medicamento do idoso por conta própria? Não pode. Então, a gente deve ser, a obrigação do cuidador, da enfermagem, é sempre seguir o que está prescrito pelo médico. Exatamente o que está prescrito pelo médico. Da mesma maneira, a dosagem exata, o horário exato, tudo certinho, tá, pessoal? Por isso, os 9 certos da medicação da enfermagem, muito importante. Em relação à organização dos medicamentos, usar a caixa, né, como eu já comentei, a organizadora semanal, manter a lista atualizada dos medicamentos, checar a validade. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é que vocês, cuidadores, né, técnicos de enfermagem, que atendem home care também, estejam sempre presentes com os idosos nas consultas médicas, tá? Porque vocês acabam sendo os maiores responsáveis pelo cuidado dos idosos. Por mais que eles tenham seus filhos, a maioria dos filhos não tem, muitas vezes, esse preparo para ir com os idosos em consultas e anotar os medicamentos que faltam. Então, procure acompanhar, sim, sempre os idosos nas consultas médicas e pedir tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre os medicamentos com os médicos, né? E seguir todas as orientações que eles passarem para vocês, tá bom? Isso é muito importante. Efeitos colaterais que o cuidador deve observar em relação aos medicamentos, né, dos idosos. Sonolência excessiva, quedas frequentes, então se o idoso começar a apresentar quedas, né, frequentemente, muito importante observar. Confusão mental, tontura, alterações na pressão, reações alérgicas. Sempre comunicar à família e ao profissional de saúde. Muitas vezes, pessoal,
Essas alterações passam despercebidas pelos cuidadores, porque eles entendem muitas vezes que pode ser somente da idade. E quando eu digo cuidadores, não são cuidadores profissionais, tá? São cuidadores familiares, né? Cuidadores, enfim, que não fizeram o curso de cuidador, né? Então, acabam deixando passar essas alterações. Ah, pensar, da idade mesmo, é normal mesmo. Não, gente, não é normal, não é simplesmente da idade. É importante verificar quando tem essa junção desses sintomas. Então, se o idoso está apresentando sonolência excessiva, quedas frequentes, enfraquecimento muscular, ou seja, ele já não consegue levantar da cama. Tem muito isso também. Tontura, confusão mental, alterações na pressão, né? Então a pressão fica oscilando, está muito alta, está muito baixa. Saturação também tem alteração também, tá? Então, assim como tem alteração na pressão arterial, a gente observa que a saturação também altera, né? Então baixa a saturação. É, então, pessoal, quando o paciente apresentar todos esses sintomas, por favor, oriente o familiar para marcar consulta sim com o médico geriatra, porque pode ser alguns efeitos colaterais dessa interação dos medicamentos que está acontecendo, tá? Então, muito importante observar essas coisas nos idosos e procurar levar eles até o médico. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, então, um exemplo de tabelinha, como que vocês podem organizar para o dia a dia dos idosos de vocês. Então, aqui é a hora do remédio, né? Vocês podem colocar amanhecer, café, intervalo. Então, aqui tem os horarinhos, né? Então, o- quais medicamentos que ele vai tomar quando amanhece, né? Ou seja, antes do café da manhã, em jejum ainda, né? Amanheceu, ele já vai tomar esses remédios. Aí aqui vocês podem colocar dia de semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o medicamento que ele toma. Então, antes, na hora que ele acorda, antes do café, né? No café, depois, no intervalinho, né? Entre manhã e café, intervalo um, né? Entre café e almoço. Então, quais medicamentos que ele deve tomar nesse intervalo? Né? Como que vocês vão saber, né? Se ele vai tomar no intervalo, se ele vai tomar no amanhecer, se ele vai tomar no almoço, se ele vai tomar no intervalo entre almoço e jantar, se ele vai tomar à noite. Então, como que vocês vão organizar isso? Porque, novamente, quem que vai prescrever o horário? O médico. Então, o médico vai falar, olha, cuidador, eu preciso que ele tome medicamento, esse aqui em jejum, esse aqui no café e esse aqui no intervalo entre café e almoço. Então, aí vocês fazem essa tabelinha aqui, né, nesse modelinho, e aí vocês só colocam aqui o nome de cada medicação que ele deve tomar e o horário, né? Então, a hora nessa coluna e o nome do medicamento em cada uma dessas, tá bom? Então, esse é um modelinho bem bacana, prático para vocês seguirem na organização dos medicamentos dos idosos. Fora a caixinha de remédio, tá, gente? Caixinha de remédio é muito importante. E caderno de anotações. Anotem tudo, cuidadores. Anotem num caderno individual. Ah, professora, mas eu já tenho o caderno lá que a gente anota a evolução, plantão, todos os cuidadores. Ok. Mesmo assim, tenha o teu caderno individual. É muito importante ter o teu caderninho individual, beleza? Para você anotar o teu plantão, o que aconteceu na tua evolução, tá bom? Para você ter o controle do que tudo que foi feito. Muito importante, tá bom, pessoal? Então, até mais, me siga ali no YouTube e qualquer dúvida pode perguntar sempre.